Exemplo 2. Represente geometricamente no plano de Argand-Gauss os seguintes subconjuntos do conjunto dos números complexos. O conjunto A nós temos que Z pertence ao conjunto dos números complexos, tal que o módulo de Z é igual a 4. O que nós temos que entender, pessoal? Tá? Que nós temos um número complexo Z qualquer, a gente não conhece ele, só que calculando o módulo de Z, nós vamos obter 4. Então nós temos que descobrir geometricamente no plano de Argand-Gauss os possíveis números complexos que satisfaçam o módulo igual a 4. Correto? Então vamos pensar primeiramente da seguinte forma. Se a gente sabe que o número complexo tem módulo igual a 4, quer dizer que a distância da origem até a imagem desse número complexo Z é 4 unidades de comprimento. Bom, nós temos aqui, gente, no plano de Argand-Gauss, nós temos a origem. Imaginem um número complexo Z qualquer, em que a distância da imagem dele até a origem seja 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. Tá bom? Maravilha. Agora, olha só. E se for aqui 1, 2, 3, 4 unidades? Eu tenho um outro número complexo aqui, Z2. Tá? Considerando que esse aqui seja o Z1. Olha aqui, gente. 1, 2, 3, 4. Ou seja, aqui eu tenho um outro número complexo que a distância dele até a origem é 4. E essa situação aqui, 1, 2, 3, 4, eu tenho aqui um outro número complexo que a distância da imagem dele até a origem é 4 unidades. Mas será que são só esses? Muito bem, a resposta é não. Existem infinitos números complexos que satisfazem esta igualdade aqui, ou seja, o módulo de Z igual a 4. Tá? Como assim, professor? Tu está viajando? Não, pessoal. Vocês lembram daquela ideia de infinito, né? Que sempre entre dois números existe outro número? Ou aquela ideia, por exemplo, entre 0 e 1 existem infinitos números? Ou seja, professor, o último número aqui ó, perto do 1 é o 0,9. Não. Existe ainda mais perto do 1 o 0,99. E existe ainda mais perto do 1 o 0,999. Ou seja, eu posso colocar infinitos 9s que eu vou chegar mais perto do 1, cada vez mais perto do 1, mas não vai ser o 1. Ou seja, é a ideia de limite, de proximidade. Tá, pessoal? Ou seja, nesta circunferência aqui, eu posso ter um outro número complexo Z4 aqui, que a distância dele até a origem é exatamente o raio da circunferência, ou seja, 4 unidades. Eu tenho outro número complexo aqui, um Z5, um outro aqui, Z6, um outro aqui, Z7 e assim por diante, ou seja, eu posso marcar números complexos em cima desta circunferência e todos esses números complexos, a distância da imagem desse número complexo até a origem do plano de Argand-Gauss é sempre o mesmo, tá? Neste caso, 4 unidades de comprimento. Fechou o pastel? Tranquilo. Então, pessoal, letra B, nós temos aí um conjunto B, né? Então, Z é um número pertencente ao conjunto dos números complexos, tal que o módulo de Z mais 2i é igual a 1. Bom, fiquem atentos a isso aqui. Quando acontece de você ter um número complexo somado com uma parte imaginária ou somado com uma parte real, vocês tomem cuidado. Isso vai ser uma translação vertical ou uma translação horizontal no plano de Argand-Gauss, certo? Bom, a situação aqui é a seguinte. Nós temos a origem, tá? Que é o 0. E nós temos que descobrir quais são os números complexos que, somado com mais 2i, que é um número imaginário puro, vai satisfazer a condição do módulo do número complexo z mais 2i ser igual a 1. Ou seja, gente, vocês vão pensar sempre em uma circunferência, perfeito? Só que quando você está somando ao número complexo z uma parte imaginária, um número complexo imaginário puro, né, você tem que lembrar que a
parte imaginária é representada então no eixo imaginário, que é o eixo vertical. Ou seja, nós vamos fazer uma translação vertical. Se está somando, você vai transladar para baixo. Se estiver subtraindo, você vai transladar para cima. É ao contrário, tá, pessoal? Então, você vai transladar quantas unidades estiverem aqui, ó. No caso 2i, você vai transladar para baixo no eixo vertical 1, 2. Então, na verdade, a circunferência estará centrada aqui, ó, no menos 2. Agora, nós temos então que o raio da circunferência tem que ser 1. Ou seja, a circunferência está centrada no menos 2 e o raio tem que ser 1. Então, eu marco 1 para cima, 1 para baixo, 1 para a esquerda e 1 para a direita. Então, todos os números complexos pertencentes a esta circunferência, ou seja, que estão sobre esta circunferência, a distância do centro da circunferência até o número complexo vai ser exatamente o mesmo sempre, tá? Porque é o raio da circunferência. Então, posso marcar aqui um Z6, posso marcar aqui um Z7, eu posso marcar aqui um número complexo Z8 e assim sucessivamente até o infinito. Tá certo? Então, essa circunferência, pessoal, é o conjunto dos números complexos que satisfazem essa relação aqui, ou seja, o módulo do número complexo z mais a parte imaginária 2i, o módulo disso tem que ser igual a 1, tá certo? Muito bem, espero que tenha entendido. Vamos para um próximo exemplo.